Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a teologia da natureza. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês visualizem o vídeo, tá? Vou pedir também, quem quiser, tá? Aqui é opcional, deixar um comentário no vídeo agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Fique à vontade, tá certo? E vou pedir, e é assim que eu puder, eu vou ler e responder os comentários, tá? Eu vou pedir também que quem estiver me ouvindo e não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva no canal do Senhor, tá certo? Antes de começar, vamos juntos fazer uma oração. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Senhor me inspire mais uma vez, que o Espírito Santo me tome, que não uma nem 10 nem mil, mas todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Pai. Ilumine as pessoas que estão ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática a verdade ensinada. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, durante algum tempo, um homem chamado William Paley, não sei como é que fala o nome dele, ele pregou sobre uma teologia da natureza, que consistia em que a gente olhe a mão de Deus na natureza, né? Assim como a gente olha para um relógio, por exemplo, e vê aquele maquinário, aquele funcionamento, alguém teve que criar aquilo, ele não surgiu sozinho. Assim também a natureza, uma árvore, as coisas feitas no mundo não surgiram sozinhas, né? Então, é, isso é a teologia que ele falava. É interessante, né? É uma coisa correta. Você olha da natureza e tudo você acaba vendo a mão de Deus. Por exemplo, tantas frutas diferentes, tantos tipos de árvores diferentes, né? Como pode, por exemplo, um pé de abacaxi ou mesmo uma bananeira dar fruto uma vez só e morrer, né? Quanto a outras árvores como a mangueira, a abacateiro, nespereira, cambuciseiro e outras árvores que cerejeiras, né, que dão cereja, dão frutas várias e várias vezes, né? Todo ano frutifica. Você vê uma árvore é, apodrecendo, né, morrendo, e aí ela cria uma casca ali para se defender, para tentar se salvar. Não, você vai ver na natureza realmente Deus tentando salvar, né? Então, é assim. E a natureza é sábia, né? Você vê às vezes uma árvore torta, assim, fazendo curva, porque ela está procurando sol. Eu vi isso nas bananeiras, tinha uma bananeira lá embaixo, perto da mina, e lá é muita sombra. Então você via, literalmente, o pé de banana, ele envergando para frente, ele não estava tombando, ele estava envergando para procurar o sol. Um pé de jaca ali, ele ficou entre dois pés de jaca, os outros cresceram e ele, menorzinho, ele foi encoberto pelos dois. Então ele começou a fazer curva, entortar, fez um S para procurar o sol. Isso é fantástico. E o que é isso? É a sabedoria da natureza. E uma sabedoria como essa não pode ter surgido sozinha, tem que ter um criador por trás disso. Você acha que um sistema solar como o que nós temos, por exemplo, é tão perfeito, ele surgiu do nada? Como é que ele existe? Tem que ter um criador por trás, porque meio milímetro, sabe o que é milímetro? Um centímetro é uma coisa, um milímetro é, um centímetro são 1000 milímetros, de 1000 milímetros, 10 milímetros, ai, agora eu confundi, que seja 10 milímetros, é um centímetro, acho que é isso, 10 milímetros é um centímetro, então, se 10 milímetros é um centímetro,
Então, 1 milímetro, você imagina quanto é que é. É uma coisa pequenininha. Então, o que acontece? Esse milímetro, se mexesse isso nos planetas, mexesse um pouquinho no lugar, o sistema solar já não funcionaria. Um planeta ia acabar batendo no outro, em algum momento. Ia não dar certo. A Terra, se tivesse meio milímetro para frente, se não me engano, ou para trás, não sei se é para trás ou para frente, não teria condição de ter vida aqui na Terra. Você percebe como tem o poder de Deus? Né? Então, tudo bem, essa teoria da natureza é ótima, você consegue ver Deus na natureza. Mas ela não é suficiente para nos levarmos a seguir a Deus. Por quê? Porque a pessoa, assim como ela acaba tendo certeza da existência de um Deus, se existisse Deus, Criador de tudo isso, olhando esses fenômenos da natureza, estudando, mas também, por outro lado, essa pessoa pode chegar à conclusão de que Deus abandonou o mundo ao ver a situação que o mundo está. Né? Como que o mundo chegou nessa situação? Tanta erva daninha por aí, tanto mato, tantas árvores que não são frutíferas que vêm surgindo e vem, mata muitas vezes a árvore frutífera. E tal. Como que Deus permitiu chegar a esse ponto? Simples. Deus não permitiu isso, não era não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Deus criou um mundo perfeito e Ele queria que todos nós vivêssemos naquele mundo perfeito que Ele criou, sendo perfeitas. Porém, Adão e Eva escolheram conhecer o outro lado e comer da árvore do bem e do mal. E aí eles foram expulsos do Éden. Mas eles foram expulsos por quê? Porque eles foi justo isso? Por que Deus expulsou eles só porque comeram a árvore errada? Não podia perdoá-los? É aí que está, aqueles irmãos. Para a gente entender, a gente tem que entender primeiro a ação de Satanás. Ele foi expulso do céu. Quando ele chegou aqui, ele percebeu que existia aquele lugar perfeito, o paraíso, com um homem perfeito. Ele falou, se eu tentar conseguir fazer eles comerem daquela árvore errada, o pecado vai entrar. Eles são imortais, o pecado vai ser eterno. E é isso que ele queria. Ou seja, o mal eterno. Mas quando Adão e Eva comem da fruta proibida, Deus percebe isso. Claro, ele sabe tudo, né? E ele pensou, e ele fez o quê? Ele expulsa Adão e Eva, por quê? Porque eles já estavam pecaminosos, não tinha como tirar aquele pecado dentro deles. Assim. Aliás, Deus até poderia, mas Deus estaria obrigando eles a seguir algo que eles não quiseram. E Deus não obriga ninguém a nada, ele dá o livre-arbítrio. Então ele expulsa Adão e Eva do Éden para que eles não tivessem mais acesso à árvore da árvore da vida. Para eles deixarem de ser imortais e passarem a ser mortais. E assim, morrendo, o pecado morria com eles. Né? Então o pecado não seria eterno. Por isso eles foram expulsos do Éden. Mas eles tiveram a oportunidade de regressar ao Éden junto com nós agora, quando vier a volta de Cristo. Eles vão ter essa oportunidade. Se eles se arrependeram, eles vão ter essa oportunidade, né, de volta para o paraíso. Então, queridos irmãos, existe o Criador, ele não abandonou o mundo. Acontece que houve um inimigo que alterou o funcionamento do mundo. É que nem, por exemplo, o relojoeiro vai lá, construiu o relógio. A gente sabe que aquele relógio foi construído por um relojoeiro. Às vezes tem até a inicial dele lá. Ótimo. Só que aí vai o relógio é perfeito, funciona certinho. Aí vem um rival dele, que também vende relógio, concorrente, e ele vai lá e secundamente ele sabota os relógios dessa pessoa. Altera, mexe um parafuso, altera aqui, o relógio começa a alterar, o relógio começa a desgastar mais. E aí então, o relógio que ele criou perfeito, passou a ser imperfeito, passou a ter defeitos. Mas por quê? Porque ele abandonou o relógio? Porque ele fez errado o relógio? Não, porque alguém sabotou esse relógio. A mesma coisa aconteceu aqui no mundo. Deus criou um mundo perfeito, Satanás veio e sabotou esse mundo. Como está escrito na Bíblia, Jesus plantou
plantou o trigo. Satanás veio, o inimigo veio, no caso Satanás, e plantou o joio junto com o trigo. Quando o joio nasceu os dois juntos, só quando eles estão numa determinada altura que você percebe que o joio é diferente do trigo, porque quando pequenininhos são muito parecidos. Não dá pra ver. E aí quando você percebe, já estão os dois numa altura. Se arrancasse o joio, poderia arrancar alguns trigos também, né? Ou seja, o joio representa o mal, o trigo representa o bem, ou seja, o trigo representa nós, as pessoas que estão seguindo o Senhor. E o joio são aquelas pessoas que estão no caminho do mal, né? Então Jesus falou, não, na hora da colheita a gente faz a diferença. E é o que vai acontecer justamente quando Jesus voltar, é a hora da colheita. Ele vai colher, vai levar com ele o trigo e vai rejeitar o joio. Depois ele volta para queimar esse joio, né? Que é justamente o lago de fogo e enxofre, onde vai queimar o joio, né? Que é justamente o que a gente faz quando a gente faz uma plantação. A gente faz a plantação, a gente capina em volta, faz a plantação, o mato vem e começa a tomar conta. Aí a gente faz o quê? A gente vai e planta e vai tirando o mato, capinando, tacando fogo. Dependendo do que tá, a gente larga lá, na hora que a gente colhe, a gente arranca ele junto, que nem por exemplo, tem uma braquiária perto do pé de abacate, de abacaxi. E no pé de abacaxi, já tá com abacaxi. Eu sei que o pé de abacaxi morre depois que eu arranco o abacaxi. Então, eu espero, depois que eu tirar o abacaxi, eu arranco a braquiária, porque a braquiária tem que arrancar com raiz. É o mato, tem que arrancar com raiz, senão ela espalha muito rápido no terreno. E é o mato que eu tenho que arrancar com raiz. E aí você arrancando a raiz, você ia acabar arrancando o abacaxi junto. Então, depois que ele deu o abacaxi, que o abacaxi amadureceu, que eu arranquei o abacaxi, aí eu arranco a braquiária e o abacaxi vai sair junto, não tem problema. Aí eu faço o quê? Eu peguei o abacaxi, que é o fruto, e o joio e o pé de abacaxi morto, né? Eu mato junto a braquiária, eu vou tacar onde? No fogo para queimar. E é isso que faz. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Vai recolher os seus e tacar fogo nos outros que não serve para nada. Né? Que é o mal, né? Que escolheram o caminho do mal, infelizmente, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que, por mais que nós tenhamos a, o ensino na natureza de que Deus exista nas teorias da natureza, mas nós não podemos bater o martelo, né, de quem Ele é. Por quê? A teoria da natureza, a teologia da natureza é ótima. Só que nós temos que entender que a partir do momento que eu compreendo que existe um Deus que é maravilhoso, um Deus protetor, que eu conheço um Deus criador, eu tenho que ir atrás aonde? De saber quem é esse Deus, como ele é. E como é que eu vou fazer isso para diferenciar essa frase, para não poder falar esse Deus abandonou o mundo? Estudando a única fonte que a gente tem para saber sobre ele, as escrituras sagradas. Mais uma vez eu falando para vocês estudar as escrituras sagradas, né? Então, quando eu leio lá no início da Bíblia, no início Deus criou o mundo, né? Então, fala que ele criou o céu, a terra, a natureza, animais, o homem. Então, a partir daquele momento, eu compreendo que aquele livro está falando exatamente desse Criador. Ele criou essa natureza, na qual dela está sendo feita a teologia da natureza. Então, logo no início da Bíblia, primeira parte da Bíblia, Gênesis capítulo 1, já está a criação. 1 e 2 ali é a criação, né? Então, ali eu já sei. Então, eu estudando a Bíblia, eu vou ver que esse Deus é amoroso, que esse Deus é protetor, que ele diferenciou lá no Egito o povo egípcio do povo israelita, né? O povo ao qual ele tinha feito a promessa a Abraão. Não que aquele povo fosse diferente dos egípcios, não que aquele povo mereceria mais do que os egípcios, não, não merecia. Pelo contrário, eles eram tão ruins quanto os egípcios, né? Eles eram tão incrédulos quanto os egípcios, né? Se bobear até mais, porque um povo que com certeza eles cresceram ouvindo falar de Deus.
Um povo que sabia quem era esse Deus, porque são descendentes de Abraão. Agora os egípcios, eles não sabiam quem era. O pouco que eles sabiam foi, né? Lá antigamente sabiam que pelo que Abraão aconteceu lá, porque eles tomaram essa área de Abraão, né, o faraó. Então, viram o poder. Depois, com certeza, ouviram falar do que Abraão fez, que ele derrotou os reis lá para salvar Ló, né? Depois, com José. Então, com certeza, eles conheciam tanto de Deus até aquele momento. Só que aqueles lá, por exemplo, realmente não conheciam tanto, porque, como fala, ele não conhecia nem a José, quanto mais o Deus de José, né? Faraó. Então, eles não conheciam. Agora, o povo de Israel conhecia sobre Deus, mesmo assim eles eram incrédulos. Mesmo depois das pragas que caíram e eles saíram do Egito, eles continuaram incrédulos. Mesmo vendo todos aqueles sinais, eles continuaram incrédulos. Então você vê que eles não eram tão diferentes dos egípcios. Teve muito egípcio que abandonou o Egito e foi junto com eles com fé. Como, por exemplo, teve também lá em Jericó, Raabe, que aceitou trair o próprio povo lá e ajudá-los a derrotá-los, o Jericó, em troca da vida dela. Porque ela reconheceu que Deus havia entregue aquela cidade a eles e que eles iam vencer. Ela compreendeu que Deus tinha feito isso. Então ela sabia que ela ouviu falar sobre os feitos do Egito, tudo que as pragas, tudo que aconteceu até aquele momento de chegarem lá, foi muita coisa, são 40 anos com as pragas, com as coisas, com tudo. Eles derrotando povos lá no deserto e tudo mais, liderados por Moisés, que isso aí chegou todas as cidades lá da região. Quando eles chegaram às portas da cidade, ali próximo, Raabe sabia que eles iam atacar lá e sabiam que eles iam vencer, né? Que eles tinham um Deus poderoso. E ela então passou a confiar nesse Deus e ela viu que a única solução para que ela não morresse junto com a cidade dela, que ela tinha que ajudá-los para que ela pudesse conquistar a vida dela. E foi o que ela fez. E qual foi a recompensa dela? Foi só a vida? Não. A recompensa foi ser uma heroína da fé. E a recompensa foi estar na genealogia do Messias. Que é para poucos. Né? Então, ela teve fé. Coisa que os israelitas não tiveram. Mas por que Deus então escolheu o povo de Israel naquele momento ali que diferenciou? Porque ele tinha prometido a um homem de fé, pai da fé, Abraão. Porque ele tinha prometido ao outro homem de fé, patriarca, Isaac. E também ao outro patriarca, Jacó. Por essa promessa é que ele diferenciou o povo hebreu dos egípcios lá. Né? E com aquelas pragas, eu vou falar delas depois na próxima meditação, ele atacou os deuses do Egito. Né? Ali não foi um duelo de Faraó contra Deus, nem de Moisés contra Faraó. Não. Ali foi um duelo de deuses. Mas vocês vão saber mais para frente, né? Na próxima meditação, provavelmente, eu vou falar sobre esse assunto. Eu estou estudando sobre isso na escola latina e vou passar para vocês depois. Um pouco sobre isso. Né? Então, a gente vê o poder de Deus ali no Egito, o poder de Deus no deserto, o poder de Deus no seu comando de Josué, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, né? As quedas da muralha de Jericó. E a única parte da muralha que não caiu foi justamente a casa onde morava a prostituta Raabe. Ali você vê a mão de Deus que diferencia quem é seu e quem não é. A muralha inteira caiu na Jericó. Inteira. Mas aquela parte onde ficava a casa de Raabe ficou intacta. Quando você assistiu isso na novela, né, na novela A Terra Prometida, passou, né, que Josué liderando o povo, passou essa cena. Uma luz desceu sobre a muralha naquela parte lá na casa de Raabe. Tudo que estava fora da luz desmoronou, aquele pedaço não. Né? Aí pode falar, foi o grito deles com as trombetas que derrubou a muralha. Se fosse isso, a muralha tinha caído inteira, aquele pedaço não poderia ter ficado lá.
Por que só aquele pedaço ficou ali, né, mais forte? Né? A muralha era feita da coisa. Sem contar que a muralha era uma muralha intransponível, né? Ela não cairia com barulho. Foi realmente Deus. Então você vai ver na Bíblia quem é esse Deus. Que quando o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo e clamou a Deus, ele mandou Moisés para libertar. Quando o povo clamou a Deus pedindo socorro, na época do juiz, ele mandava um juiz para libertar. Porque eles se abandonavam a Deus, o povo atacavam eles ficavam lá perdidos, oravam a Deus mandavam alguém. Seja como Deus é misericordioso. Mesmo eles abandonando a Deus, traindo a Deus, adulterando com outros deuses, né? Ou seja, adorando outros deuses, que é um adultério divino, né? É traição para Deus, é assim que ele se sente. Nós vemos o quê? Que mesmo com essa situação, ele tinha misericórdia daquele povo e mandava um salvador lá, mandava um juiz, né? Entre eles teve Sansão, né? Depois você vê o que Deus fez na época de Davi, o que Deus fez através de Elias, dos profetas, Eliseu, Samuel que fez cair raios do céu, Elias fez descer fogo do céu, ressuscitou pessoas, Eliseu também. Aí depois você chega vê as profecias que já se cumpriram. Depois você chega no Novo Testamento e vê Jesus, vê quem ele é, né? Aí lá no Novo Testamento, quando você chega no livro, no Evangelho de João, tá lá no início. No início o verbo era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, quem é a palavra ali? É Jesus. Então, ali, João está apresentando Jesus como sendo Deus Criador. Então está escrito ali, no início Jesus era a palavra. E Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Né? E se quiser ter alguma dúvida de quem era essa palavra, esse verbo, né? Essa palavra, esse verbo, é só você ir um pouquinho mais abaixo, lá no versículo 13, se não me engano, 15, está escrito: E a palavra se fez carne, ou seja, esse Deus se fez carne, a palavra Jesus se fez carne. Jesus é o Deus Criador que se fez carne. Ou seja, ele se fez homem para libertar os seus algozes, aqueles que iriam crucificá-lo, aqueles que obrigaram ele a morrer naquela cruz porque traíram o pai dele. E ele também junto. Olha a misericórdia desse Deus. Então, conforme você vai lendo e vai estudando, você vai interpretando a teoria da teologia da natureza. Deus existe, Deus é o criador dessa natureza maravilhosa. Provas da natureza nós temos no universo, em tudo que Deus realmente existe e que ele foi o criador, que um ser criou esse mundo, Deus criou esse mundo. E quem é esse ser? Muito prazer, é Jesus Cristo, né? Juntamente com o Deus Pai, podemos chamar de Yahvé, e com o Espírito Santo. Muito prazer, são os três que são esses criadores. Ou seja, é aqui que vocês vão conhecer qual é o poder deles, quem eles são, o que eles pensam sobre nós, que eles são por amor, justiça, misericórdia, das suas promessas de voltar para nos buscar. Tudo isso está na Bíblia. E é ali que você vai compreender. Você vai ler em Apocalipse, vai entender como vai ser a volta dele, também vai ter uma parte da volta dele em Tessalonicenses, tá? Você vai estudar a volta de Jesus, vai entender que ele vai voltar com uma nuvem descendo do céu, quando a gente menos esperar, ele vai descer do céu e vai ressuscitar os mortos salvos e transformar os que estiverem vivos que serão salvos, porque os mortos estarão todos mortos nesse momento. Porque se tiver algum vivo quando Jesus estiver voltando, ele vai morrer, porque não aguentará ver a glória de Jesus. Né? E aí ele vai se transformar os vivos e vai levar todo mundo para o céu. Depois vão ficar lá um milênio no céu, vamos ajudar a julgar e ver porque cada um não está lá, os que não foram. E depois Jesus vem na terceira vez, descendo junto com a Nova Jerusalém, para julgar todo o joio, todos aqueles ímpios que não aceitaram ir para a vida eterna no lago de fogo e enxofre, para depois eles terem a morte eterna, depois que pagarem os seus erros. Infelizmente. Né? Não é porque, como é que fala?
não é, como é que fala? A vontade de Jesus. Aliás, ele vai chorar quando ele vê aquela cena. Porque não era aquilo que ele queria. Ele queria salvar todo mundo. Porque ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça. Ele amou tanto o mundo que ele se fez carne para morrer por nós. Esse é o Deus Criador. Aquele Deus que está te chamando para ser amigo, para ser obediente a Ele, para ser temente a Ele, para ser o mensageiro dele. É esse Deus misericordioso, maravilhoso, protetor, justo, amoroso, que ama seus filhos, ao qual Ele criou e quer ver todos nós junto com Ele. Esse Deus é que está apresentado na Bíblia. E é esse que é o Criador de tudo isso que nós estamos vendo. Então aí sim, nós completamos um estudo sobre Deus. Então, eu uso a teologia da natureza. Essa teologia comprova a existência de um Deus. E aí eu vou na Bíblia e começo a conhecer mais sobre esse Deus. Começo a compreender quem Ele é, qual é a sua vontade, o que Ele vai fazer por nós. E eu passo então a ser um servo desse Deus. Agora, se eu parar somente na teologia da natureza, aí eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu só vou chegar à conclusão que existe esse Deus. Mas eu não vou saber o que Ele quer de mim, eu não vou saber quem é esse Deus, eu não vou virar amigo desse Deus. Entendeu? Porque é isso que Ele quer ser nosso melhor amigo. É isso que Ele quer estar, nosso confidente, nosso amigo, nosso amparo, nosso pai. Ele quer estar ali protegendo. A criança, quando está sentindo medo, ela vai para onde? Ela vai no colo da mãe, no colo do pai. Ela quer se proteger ali, se sentir protegida, né? Ela tem um pesadelo, ela vai correndo para onde? Na cama do pai e da mãe. Então, nós também, queridos irmãos, se nós estamos sofrendo, nós temos alguém para onde a gente pode ir do colo, que é Deus. Ele está ali, esperando para pegar a nossa mão, para nos amparar, para nos confortar, para nos tirar o medo, para nos passar força, confiança. E é isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Ele não tem prazer nenhum de ter que ferrar com ninguém, de ter que de judiar. Você acha que Ele teve prazer em dizimar todos aqueles povos lá no deserto para que os israelitas tomassem posse? Claro que não. Você acha que Ele teve prazer em dizimar aquelas pessoas no dilúvio? Pelo contrário, Ele sofreu terrivelmente. Outras nações que foram dizimadas aí no decorrer do tempo? Claro que não. Ele não tem prazer nenhum com isso. Você acha que Ele tem prazer em fazer uma pessoa ficar doente, como Ele fez lá, o rei, que colocou todo o intestino para fora, por uma doença que Deus pôs nele? Claro que não. Você acha que Ele teve prazer em fazer com que o rei Josias, não lembro qual foi o rei, Uzias, acho que foi Uzias, que entrou no templo de Deus, e Deus fez ele ficar leproso? Você acha que Deus teve prazer com isso? Não. Pelo contrário, Ele chora. Quando você vê Jesus, que Ele vê aquela viúva com seu único filho morto, ela indo no velório, tá acompanhando o cortejo para enterrar o único filho dela morto, e Jesus chora. Ali você vê que Ele não sente prazer de ver ninguém morto, ninguém sofrendo. E Ele foi lá e ressuscitou o filho daquela mulher sem ela nem pedir. Acho que ela nem sabia de jeito quem Ele era, né? E assim como Ele vai chorar quando Ele vê os ímpios que Ele vai ter que jogar na água de fogo com enxofre. Não é isso que Ele queria. De maneira alguma Ele vai querer isso. O que Ele quer é uma coisa muito mais simples. Ele quer todos nós lá na vida eterna. É isso que Ele quer. Ele quer todos nós lá na vida eterna. É um Deus que Ele só quer nos levar à vida eterna. É um Deus que nos deixou um manual. Olha só como esse Deus é. Ele nos deixou um manual, né? Manual que foi escrito conforme o tempo. Então, antigamente ele falava com as pessoas, né? Então tinha os profetas. Hoje nós não temos mais. Nesse momento não temos nenhum. Então, mas nós temos um manual. A Bíblia, ela é completa, junto, ela forma o manual da vida. Então, se você quer viver melhor, siga a Bíblia. Se você quer ter saúde, siga a Bíblia. Ele demonstra o que nós devemos comer, o que nós temos que abominar da nossa vida. Tá certo? Quando ele fala para não comer carne imunda, tal coisa, ele fala que comer carne imunda é abominável.
Sabe o que é a palavra abominável? É uma coisa muito séria, é uma coisa muito terrível, não é uma coisa que não é só proibido, não, é abominável. Assim como ele abomina o homossexualismo, assim como ele abomina o contato com os mortos, ele também abomina o consumo da carne imunda. É abominável para Deus. Entendeu? Abominável. É uma coisa terrível, tá certo? Então, abominável é algo repugnante, é algo que é impossível ficar na frente dos olhos de Deus. É uma coisa terrível, é uma coisa que não dá nem para pensar naquela porta. Não tem hipótese daquilo ali, não tem como Deus concordar com aquilo ali, né? E você vê que ele é tão misericordioso, ele é tão compreensivo, que ele permitiu, mesmo fazendo mal para a nossa saúde, o consumo de algumas carnes. Ele permitiu, por quê? Porque ele viu que as pessoas estavam viciadas já com carne. Ele não ia conseguir fazer as pessoas ficar sem comer a carne. Então ele preferiu nos fazer um bem. Olha só o bem que ele fez para nós. Ele separou as piores, que faziam terrivelmente mal para a nossa saúde, que era abominável mesmo para nós. Ele separou para tentar diminuir o nível de coisa ruim que ele ia fazer para a gente. Porém, ele permitiu o consumo de algumas, mesmo sabendo que aquilo não era certo. Porque não foi para isso que ele criou o ser humano. Ele criou o ser humano para comer coisas naturais, vegetarianas. A Bíblia é muito clara quando você lê lá em Gênesis no Éden. Para ele comer de tudo que tinha no Éden ali, das frutas, verduras, todas as frutas, verduras, coisas, e as ervas que tinham semente, alguma coisa desse tipo, né? Que eles poderiam comer. Você entendeu? Então, Deus não fez o homem para comer carne. Você acha que ele gosta de ver os animais morrendo para se alimentar? Não. Mas ele permitiu mesmo assim. É como eu já dei o exemplo, é igual o carro. O carro, quem constrói o carro lá, o construtor, vai falar: esse carro vai ser movido a gasolina. Aí você vai lá e põe diesel. O que vai acontecer? Você vai acabar com o motor do seu carro. Você põe álcool, você vai acabar com o motor do seu carro, porque ele não foi feito para isso. São coisas que é impossível de funcionar o carro com esses combustíveis, né? Mesma coisa o ser humano. Deus criou o ser humano e falou: esse ser humano é para alimentação vegetariana, né? E, e aí o que acontece? O ser humano vai lá e passa a comer carne, né? Aí é descoberto que o carro, mesmo sendo a gasolina, ele aceita GNV, gás natural veicular. Muito bem. Ele faz mal para o motor? Claro que ele faz, porque ele não fica a mesma coisa. Ele até funciona com gás, só que ele fica mais fraco. Ou seja, o motor está se esforçando mais para funcionar. Então ele vai se desgastar muito mais rápido. Mesma coisa acontece com o ser humano. O seu corpo do ser humano tolera. A palavra, bem, tolera. A palavra tolerar não significa aceitar. Não significa que é certo. Tolera, ou seja, ele funciona com o consumo dessas carnes que Deus autorizou o consumo. Tolera. Só que vai provocar também um desgaste e problemas futuros no corpo. Então, Deus é tão maravilhoso que ele deixou escrito na Bíblia ali pra gente: não coma as carnes imundas porque é abominável, não faça relação homossexual porque é abominável, não tenha contato com os mortos porque é abominável. Por quê? Porque não existem mortos. Vai me falar agora que dá para ter contato com a Preta Gil que morreu agora, que está sendo enterrada, está sendo velada hoje. Parece que ela vai ser cremada, né? Não dá, ela já foi. Né? As pessoas costumam falar: o corpo da Preta Gil chegou agora no Brasil, está no Rio de Janeiro já, não é o corpo. A Preta Gil está no Rio de Janeiro. Porque quando você fala o corpo, dá a impressão que ela não está ali, ela está ali. Onde é que está a Preta Gil? Está ali ela, é ela. Está ali morta, mas é ela. Não é o corpo dela, ela não saiu do corpo. Dá a impressão que ela saiu do corpo, que ela não está mais ali, ela está ali. Entendeu? Ela está ali. Ali está ela. E é ali que ela vai estar ali e vai voltar ao pó assim que ela for jogada na fornalha lá para ser queimada. Já que ela vai ser cremada. Senão ela ia ser enterrada e ia voltar ao pó. Entendeu? Então ali está ela. Então não é o corpo dela, é ela.
né? Então, tem que entender isso. A Bíblia não fala que a pessoa sai do corpo. Então, ela está ali, né? Senão ela dá a entender que a pessoa saiu do corpo, e não saiu, ela está ali, entendeu? Ela está no sono profundo, ela não ouve mais nada, ela não sabe de mais nada, mas ela está ali no sono profundo. E ela só vai acordar, né? Quando fala ressurreição, é acordar a pessoa. Né? Jesus compara na Bíblia a morte a um sono. Ele fala, vamos a Betânia, pois eu preciso acordar Lázaro porque ele dorme. Jesus estava querendo dizer o quê? Que ele tinha que ir a Betânia ressuscitar Lázaro porque ele morreu. Os apóstolos não entenderam. Ele vai falar, mas se ele dorme vai ficar bom. Não, Lázaro está morto. E eu vou lá ressuscitá-lo. Né? E ele tem que ir lá para ressuscitá-lo, entendeu? Então, Jesus mostra claramente que a morte é um sono. Então a pessoa não sai do corpo. Então, se nós entendermos que não existe nada fora do corpo, então também não existe espírito. Ou seja, qualquer contato com o morto que eu estou tendo contato com quem? Com demônios de Satanás. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixou tudo por escrito. Nós temos um guia da vida ali. Sabemos o que nós temos que fazer, o que não temos que fazer, o que Ele quer que a gente faça. Então tá ali. Eu tenho que seguir os mandamentos, tenho que seguir as leis, não tenho que comer carne imunda, tenho que evitar o consumo de carnes, quanto menos melhor. Tenho que seguir as orientações, principalmente não comer as carnes imundas. Tenho que não cometer relação sexual. Tudo isso vai me levar a ter mais saúde. Né? Então, a pessoa fala, tá certo, né? Isso é um absurdo falar que o homossexualismo é abominável. Só que a gente percebe que qual foi a maior fonte de transmissão do vírus da AIDS? Foi na relação homossexual, né? Quando você vê a relação sexual, homossexual, de homem com homem, pode provocar câncer de reto, por exemplo. Pode, porque aquilo ali não foi feito para isso. Então você está lesionando aquilo que você está fazendo. Está fazendo uma coisa que não é certa. Então pode causar. Mas mulher com mulher, não. Mas a mulher com mulher, a gente sabe que pode provocar outros problemas de saúde. Porque a mulher não tem. Hoje em dia ainda tem alguns artefatos que foram criados aí pela indústria, né? Que pode ser usado pela mulher, mas antigamente não tinha, né? Então, como é que a mulher ia ter relação sexual com outra se ela não tem como, não tinha como fazer? Ela tinha que se virar de alguma maneira. Então, também era complicado isso. Também causava doenças, né? A gente sabe que o sexo correto é o sexo vaginal, né? É o sexo com os órgãos genitais, o homem com o órgão genital masculino e a mulher com o órgão genital feminino. Agora, o anal, o oral, esse tipo de sexo provoca doença, que nem, por exemplo, o sexo anal, ele pode provocar tanto problema de saúde para quem está penetrando, quanto para quem está sendo penetrado. Por quê? Porque para quem está sendo penetrado é o câncer de reto, né? Que é uma coisa que pode estar acontecendo, e além disso, ainda essa coisa provoca lesões que pode também contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, né? Já no sexo oral, por exemplo, se a pessoa tem uma cárie, pode entrar bactéria. Tem que entender que os órgãos genitais eles têm bactéria e o ânus também tem. O nosso intestino tem bactérias que no intestino não fazem nada, a não ser que elas aumentem. Mas se vai para a urina, é terrível. Tem uma bactéria no nosso intestino que chama Cleobis, não sei o que, pneumoniae. É uma bactéria que se ela vai para o pulmão, ela causa pneumonia. É uma bactéria que se ela vai para a cabeça pode causar meningite. E se ela vai para a urina, causa uma infecção urinária gravíssima, né? Infecção que já matou pessoas, né? Que é quase irreversível. Meu pai já teve essa infecção 2 vezes, é terrível. Né? Uma delas ele foi tomar injeção na veia de antibiótico para poder matar a bactéria. Então não é uma coisa normal. E isso porque ele não tem relação homossexual, ele nem anda muito mais nessa de sexo, porque ele já tem 88 anos, ele não faz muito mais isso, mas
Não é esse o caso dele. O caso dele é por conta que ele tem problema de próstata, e tem problema, também tem problema na bexiga, então acaba ocasionando essas infecções. E também, às vezes, por que não? Falta de higiene. Só que a hora que o homem vai e penetra o seu órgão genital no ânus da outra pessoa, essas bactérias que estão lá alojadas no ânus podem pegar no órgão genital dele, né? E outras bactérias que podem entrar pelo órgão genital e podem causar câncer de virilha, câncer de próstata, entendeu? Então, de pênis, tem câncer de pênis também, né? Entendeu? Então, existem muitas doenças que nós temos que tomar cuidado. Então, Deus está alertando, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Relação sexual só após o casamento. Se as pessoas se respeitassem como casal, nós não tínhamos praticamente uma pandemia de AIDS por aí, né? Não. Agora, as pessoas ficam saindo com um com o outro sem nem conhecer, é onde começa essa espalhar essa doença, né? Felizmente, ultimamente a gente não vem falar tanto mais de pessoas que têm esse vírus, né? Mas antigamente teve uma coisa absurda, vários artistas morreram, né? Entre eles, Cazuza foi um, né? O Wagner Bela do Castelo Rá-Tim-Bum foi outro. Enfim, pessoas que simplesmente se contaminavam porque não respeitam a natureza. Então, se as pessoas seguem as orientações que Deus deixou nessa Bíblia, gente, a vida vai melhorar muito. Ali está escrito como ter um bom relacionamento com um casal, ali está escrito como devemos disciplinar os nossos filhos, ali está dizendo o que devemos fazer, o que não devemos fazer, abandonar os deuses, imagens, santos, janelinha, amuletos, tudo, e confiar somente no Senhor. Tudo está na Bíblia. Deus já mostrou 1 milhão de vezes aí na Bíblia que nenhum Deus teve poder para enfrentá-lo. Isso nós vamos ver amanhã, começando lá do Egito. A gente vê que lá no Egito, nenhum dos deuses do Egito tinha não sei quantos deuses, 100 deuses, sei lá quantos deuses que ele tinha lá. Era um monte. E nenhum deles foi capaz de impedir a fúria de Deus, o Deus Criador lá contra eles. Ele atacou um por um para mostrar que nenhum deles tinha poder contra ele. Depois, Deus atacou Baal e Aserá lá com o profeta Elias, que fez fogo descer do céu e eles não conseguiram fazer, mostrando que ele era o único Deus. Será que depois de tudo isso, nós ainda vamos ficar adorando imagens? Vamos preferir adorar imagens, né, de barro, de cerâmica, do que quer que seja, em vez de adorar o Senhor vivo, o Deus único, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé, Javé, Jeová, quiser ou não, se quiser usar, será que nós vamos adorar outro que não seja esse Deus único vivo que nós temos? Será que depois disso tudo que estiver na Bíblia, ainda temos que adorar imagens? Essa é a minha pergunta. Como é que ainda tem gente que faz isso? A resposta é clara. Essas pessoas não leem a Bíblia, né? Com todo respeito a todos os nossos irmãos que podem estar me ouvindo católicos. Mas se a gente entrevistar 1000, estou falando de católicos, 1000, se 10 falarem que leem a Bíblia, é muito. Não vai chegar nem a isso. Eu acho que é difícil, bobear, acho que nenhum vai falar que lê. Porque o católico não lê a Bíblia. E é por isso, irmãos católicos que estão me ouvindo, que eu peço a vocês, leiam a Bíblia. Ela é para ser lida, para ser estudada. Ela é o manual de vida. É aí que você vai se livrar das doenças, é aí que você vai evitar câncer, é aí que você vai evitar essas doenças terríveis, sofrimentos. É ali que você vai saber quem é o Senhor, o que é que você precisa fazer para ser obediente a Ele, temente a Ele, não ser um rebelde. É ali que você vai saber o que você tem que fazer para alcançar a vida eterna. É ali que você vai entender que só podemos alcançar a vida eterna porque Jesus morreu naquela cruz. É ali que você vai entender que a única igreja certa é a igreja espiritual de Deus. Tá certo? É ali que nós vamos entender que nós precisamos seguir o único Senhor vivo que existe. É a Bíblia, por isso eu falo para todo mundo, seja de qual for religião, estudem a Bíblia. Eu vejo muitos protestantes que não leem a Bíblia.
Não é só pegadinha na igreja, isso é um absurdo. Vocês estão se arriscando. Daqui a pouco vocês vão parar, sabe aonde? Lá de fogo, na morte eterna. Você não sabe se vai morrer hoje ou amanhã, ninguém sabe. Vamos se voltar para Deus enquanto é tempo. Jesus vai vir como um ladrão, quando você menos esperar, e está em cima de você. Já vai buscar. Estejamos preparados. Senão a gente vai ficar igual as virgens que estavam esperando o noivo. 5 levaram, as 10 virgens, né? 5 levaram o óleo extra, lá, azeite extra, manter as lamparinas ligadas. E as outras 5 não. Quando as lamparinas começaram a piscar porque iam apagar, elas pediram um pouquinho de azeite e falaram, não podemos dar porque essa aqui talvez não dê nem pra gente. Aí elas saíram para ir buscar, quando voltaram, o noivo já tinha chegado e levado aquelas 5 e fechado a porta, elas ficaram para trás. E ele disse, não as conheço. E elas ficaram para fora. Ou seja, por quê? Porque não estavam preparadas, não estavam vigiando, não estavam, como é que fala a palavra? Precavidas, né? Então, a precaução é importante. A Bíblia nos ensina a ser precavidos, nos ensina a perdoar, nos ensina a se arrepender, nos ensina a praticar o amor ao próximo, nos ensina a amar nossos semelhantes e faz nós entendermos que os únicos inimigos que nós temos é Satanás e seus demônios. Que os seres humanos não são nossos inimigos, eles são vítimas, assim como nós, do inimigo. Que eles são usados para tentar nos derrubar pelo inimigo. Tá certo, queridos irmãos? Então lembre-se, vamos estudar a Bíblia. Ela é a única fonte de verdade, é a única maneira que eu tenho de progredir na vida. Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão bondoso que ele deixou o manual pronto. E as pessoas fazem o quê? Pega o manual, joga em cima da cama, joga em cima do armário, joga lá, deixa aberto só numa página. Não usam. Aí depois sofre como sofreu, por exemplo, a Preta Gil, não sabe por quê. Sofre como sofreu outros artistas por aí, e os anônimos também, não sabe por quê. Porque vai lá, enfia um cigarro na boca, e aí dá um câncer de pulmão, não sabe por quê. Fica usando droga, tem um monte de problema, não sabe por quê. Aí faz como artistas antigos aí, John Wayne, que fumou maços e maços de cigarro por dia, morreu jovem com câncer de pulmão. Aí tem um outro, Alan Ladd, um outro ator conhecido antigo, que morreu com 50 anos, por overdose de álcool alcoólatra. Gente, quer se matar? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Pega uma arma e dê um tiro na própria cabeça. É muito melhor. Você não pega uma faca e enfia no teu coração e se mata. É muito melhor. Você vai sofrer muito menos. Agora, ficar se matando aos poucos, gente, só quem já viu alguém sofrendo com câncer, ou teve, sabe quando dói, quando sofre, né? Meu colega que estava com a mãe no estado terminal de câncer, ela internada no hospital, dopada com morfina e tramol, que é as drogas mais fortes que existe para dor, analgésico mais forte, e ela gritava de dor. Será que vocês querem isso para vocês? Pois a Bíblia ensina como vocês não terem essa doença. Se nós seguirmos as orientações bíblicas, o infarto não existiria, o derrame não existiria, o câncer não existiria, essas doenças no mundo não existiriam. Tá certo? Elas acontecem porque nós não seguimos as orientações da Bíblia. Inclusive a pandemia do coronavírus não teria existido se as pessoas tivessem seguido a orientação de Deus e não comido as carnes abomináveis e imundas. Foi o que os chineses fizeram, comeram o pangolê, que estava contaminado com coronavírus, porque ele comeu as fezes do morcego, que é portador do coronavírus. E o que aconteceu? Espalhou essa bendito coronavírus para o mundo. Quantas pessoas que morreram, né? E aí vem mais um ensinamento. O morcego é uma carne imunda. E vocês estão vendo por que ele é abominável? Porque ele possui um vírus tão mortal para o ser humano. E aí tem uma prova de por que Deus fala que é abominável consumir essas carnes. Por que não é para comer? Quer um motivo? Tá aí o motivo. Assim como o morcego é portador desse vírus, esses outros animais que são abomináveis também são. Quantas pessoas, por exemplo, que já morreram de bicho de porco na cabeça? Ou ficaram com sequelas irreversíveis? Gente, por que continuar se arriscando? Por que continuar se destruindo? Por quê? Por quê? Por quê? Tá bom?
Vamos fazer uma oração para encerramento? Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que todos nós, eu e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que todos nós possamos compreender e aceitar a teologia da natureza como sendo uma prova da existência divina, mas que nós possamos ler e estudar as Escrituras Sagradas para compreender quem é esse Criador, o porquê que esse mundo está chegando, por que tudo está acontecendo, quem é esse Deus maravilhoso que criou tudo isso, e o que é que Ele quer de nós, e o que é que Ele espera de nós, e para onde Ele quer nos levar. Que nós possamos sentir o amor de Deus na nossa vida, sentir a presença dEle como eu sinto, Senhor. Que eu possa sentir a Sua presença, Pai. E que eu, assim como eu sinto, que essas pessoas também sintam. E entendam a Sua proteção, o Seu amparo. Que o Senhor possa estar junto conosco, Senhor. Obrigado por mais essa meditação. Obrigado por tudo isso, Senhor. Não nos dê sossego enquanto nós não estivermos estudando a Escritura, Senhor. Não dê paz se as pessoas não estiverem estudando as Escrituras Sagradas, meu Deus. Eu peço e oro, meu Deus, que as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, estiverem trabalhando neste momento, que voltem para casa em segurança, Senhor. Que assim seja, que todas sejam abençoadas por Deus, assim como eu também, Pai. Assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez eu encerro com o mesmo apelo. Estude as Escrituras Sagradas. Sem elas, não somos nada. Muito obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.